a abrirmos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, Igreja do Senhor, a igreja comprada no sangue de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E vamos ler dos versículos 1 a 6. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os tessalonicenses, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova o nosso coração. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, queremos vir à Tua presença com gratidão pela Tua palavra, que um dia nos foi anunciada e o Senhor nos confia como mensageiros do Teu reino. Senhor, a palavra a Ti pertence. Tu és a palavra, Tu és a mensagem. Pai Santo, por esta palavra, Senhor, o Teu reino, o Teu reino venha até nós. O Teu povo seja verdadeiramente anunciada, aquela que é a verdade que vem para libertar, a verdade que é para nos dar vida e nos dar vitória. Senhor, toma o Teu lugar, fala conosco nesta manhã, oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, podemos tomar os nossos lugares. Quero saudar a igreja na bendita paz do Senhor. Amém. Nesta manhã, o tema é mensageiros chamados a pregar e a viver o Evangelho. Aleluia. Eu quero pedir ao irmão para repetir para quem está do seu lado. Somos mensageiros chamados a pregar e a viver o Evangelho. Somos mensageiros chamados a pregar e a viver o Evangelho. Aleluia. Amados irmãos, o texto que nós lemos nos fala de um grande mensageiro. Nos fala de um grande missionário. E este é o apóstolo Paulo. E ele começa logo no versículo 1 do capítulo 2, justificando aquela que foi a sua conduta quando esteve em Tessalônica. Porque quando nós nos voltamos para o livro de Atos, no capítulo 17, nós compreendemos como é que foi o ministério de Paulo entre os tessalonicenses. E nós vemos que Paulo havia sido acusado de falsidade. Paulo havia sido acusado de ter pregado um evangelho falso durante o tempo que esteve
entre os tessalonicenses. E, segundo Paulo, na sua defesa, ele diz que, na verdade, o evangelho que ele pregou, que ele anunciou, foi com grande combate e foi uma mensagem pura. Foi uma mensagem sem engano. Foi uma mensagem sem mácula, sem artimanhas, sem fraudulência. A Bíblia nos fala no capítulo 17 do livro de Atos que Paulo, na sua passagem por Tessalônica, ele pregou durante 3 sábados. E ele pregou com grande ousadia. E a mensagem que Paulo pregou foi uma mensagem que constituiu escândalo naquele tempo. Paulo pregou que Cristo sofreu. Paulo pregou que Cristo morreu. Paulo pregou que Cristo ressuscitou e que isto era necessário que assim fosse. Portanto, Paulo foi à sinagoga, Paulo expôs as Escrituras e Paulo provou aos tessalonicenses que, na verdade, Jesus de quem ele falava era o Cristo. Aleluia. E através da mensagem que ele pregou, alguns judeus, diz a Bíblia, que alguns judeus eles creram. A Bíblia diz mais que muitos gregos creram. E creram também mulheres importantes. Houve mulheres importantes que se converteram à pregação de Paulo. Amados irmãos, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho verdadeiro é pregado, há conversões. Quando o evangelho de verdade é pregado, há impacto. Porque o evangelho é o poder de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo é aquele que dizia, porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, salvar o judeu e também os gentios. E ainda em Atos, nós vemos que Paulo e os seus companheiros, eles foram acusados de que aquilo que estavam a pregar, a mensagem que estavam a trazer, era uma mensagem que perturbava o mundo. Era uma mensagem que foi trazida para gerar tumulto naquela região. E Paulo foi acusado de estar agindo contra o imperador. Paulo foi acusado de estar a dizer que o rei, aquele que tinha sido colocado naquele lugar, que o imperador, que na verdade era Cláudio César, Paulo estava sendo acusado de dizer que o imperador, na verdade, o rei, na verdade, não é César, mas o rei é Cristo. Aleluia. E então, quando nós prosseguimos no capítulo 17, nós vemos que a pregação de Paulo resultou em oposição. A pregação de Paulo resultou em perseguição. E Paulo, por causa da pregação, ele foi perseguido. Ele foi maltratado. Mas nós vemos que, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a oposição, Paulo não parou por pregar, não parou de pregar. Paulo continuou a levar o evangelho. A Bíblia nos fala que Paulo saiu de Tessalônica e ele continuou o seu trabalho missionário. A Bíblia vai nos falar que Paulo continuou a sua viagem missionária e ele foi pregar em Atenas. Paulo foi pregar em Corinto. Paulo foi pregar em Éfeso, porque ele tinha compromisso com as almas. Paulo estava comprometido com o evangelho. Na verdade, amados irmãos, quando nós, como mensageiros, estamos comprometidos com a situação que nós vivemos, quando nós estamos comprometidos
com a salvação das almas, nós ficamos incomodados diante daquilo que nós vemos. Nós não ficamos sossegados quando as coisas na nossa família não estão bem. Nós não ficamos acomodados quando o país não está bem. Na verdade, todo o mensageiro, todo aquele que foi alcançado pela palavra, não se conforma com o destino que Satanás quer dar às pessoas. Porque nós nos lembramos, à semelhança de Paulo, que se lembrava de onde Jesus o tinha tirado. Nós também nos lembramos de onde Jesus nos tirou. Nós nos lembramos da vida de podridão que nós tínhamos. E o nosso desejo não é continuar a ver aqueles que ainda perecem. É por isso que nós nos levantamos. É por isso que nós não nos conformamos. Nós fazemos parte do grande exército de missionários que se levanta para alcançar almas, que se levanta para ir combater aqueles que ainda estão debaixo da potestade de Satanás. Amados irmãos, nós também somos como Paulo. Nós também somos como Paulo. Não nos conformamos de ver os bêbados da nossa família. Não nos conformamos de ver os bêbados do nosso bairro. Não nos conformamos de ver os corruptos da nossa nação. Não nos conformamos de ver as mulheres que todos os dias se prostituem. Não nos conformamos de ver os adúlteros. Aleluia. Não nos conformamos de ver os drogados cujas vidas são destruídas. Amados, nós não nos conformamos de todos os dias estamos a receber aquela mensagem do burlador. Aquele que diz, aquele valor, envia neste número. Nós não nos conformamos. A nossa mensagem para aquele burlador não é para insultar. Não é para insultar. É para lhe responder. Aceita Jesus enquanto ainda é tempo e saia dessa vida. Esta é que é a nossa mensagem para aquele irmão que pensa que deve ter alguma coisa a ganhar através da burla. Amados irmãos, nós devemos nos sentir incomodados quando o irmão sabe que o seu vizinho é ladrão. Porque quem nos rouba são os nossos vizinhos. O ladrão não vem de longe. É o nosso vizinho que entra na nossa capoeira e leva pato. É o nosso vizinho que entra nas nossas casas e leva o plasma. É o nosso vizinho. E nós sabemos que ele é ladrão. Qual é a nossa missão como mensageiro? É dizer, ele que continue, já é na igreja. Ele que vá para o inferno, ele que morra. Não. A nossa missão é ter empatia por este irmão que está nesta vida. A nossa missão é desejar que ele mesmo experimente a mesma graça que nós experimentamos. Que ele possa ter o mesmo favor que nós tivemos da parte de Deus. Porque o destino que nós também tínhamos era o inferno. Então, o nosso desejo não pode ser de querer ver aquele irmão também ir ao inferno. Então, amados irmãos, não vamos ter este discurso. Não vamos ter este sentimento de deixar. Porque se nós deixarmos, ele vai ao inferno. E, amados irmãos, a Bíblia, ela nos diz que nós, como crentes, nós sabemos da justiça de Deus. E que nós temos o dever de alertar o pecador. Ezequiel 3, 18 e 19. Nós temos o dever de alertar. Eu quero pedir, diga ao seu irmão, vamos alertar os pecadores. Vamos alertar os pecadores. Não vamos deixá-los ir ao inferno. Porque a Bíblia é clara.
Eu queria pedir para vermos Ezequiel 3, 18 e 19. Diz assim, vou pedir à igreja para lermos juntos. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Da tua mão o requererei. 19. E se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu... Chatoalha. E Sicília. Aleluia. Amados, esta é a nossa missão. Nós devemos avisar para que aquele ímpio não mora na sua impiedade. Paulo, ele diz que nós somos mensageiros. Nós somos mensageiros e mensageiro aprovado por Deus. Mensageiro a quem o evangelho nos foi confiado. Significa, mais uma vez, que a nossa responsabilidade é para com o evangelho. A nossa responsabilidade é de pregar. É de levar a mensagem para que os outros não pereçam. A responsabilidade de pregar, de quem é? É minha. É de quem? É minha. Quando diz é nossa, estamos a nos excluir um pouco, porque o outro vai fazer. O departamento de missões, e eu não faço. A missão, a responsabilidade é minha. O ID é para mim. O ID é para mim. Deus aprovou a quem? Deus confiou a quem a mensagem? Diga ao seu irmão, você quer ler, vamos pregar. Você quer ler, a Chumaela. Não é departamento de missões sozinho. Então, a ordem é para nós. E começamos a pregar aonde? Na nossa casa. E mais aonde? No bairro. No serviço. Na escola. Na rua. Em todo lugar. Nós pregamos. E pregamos a quem? Mateus 16, 15. Marcos 16, 15. Pregamos a quem? A toda. Algumas. Toda criatura. Pregamos a todos, sem excluir a ninguém. Por isso, vamos pregar para aquele que rouba. Vamos pregar para aquele que é mafioso. Vamos pregar para aquele que é mentiroso. Vamos pregar para o nosso vizinho mais próximo, em casa. Esse mesmo, o marido. Vamos pregar para a nossa vizinha mais próxima, a esposa. Vamos pregar para os filhos. Sim, porque não queremos pregar em primeiro nas nossas casas. Eu não vou pregar para o meu marido porque ele tem mania. Porque ele tem. Os maridos têm. Não todos, menos a direção da igreja, não tem mania. Mas os maridos têm mania. Esse mesmo de mania é para pregar. O chefe tem mania. Pior chefe, tem mania. O colega tem mania, é invejoso, é tudo.
Mas prega para ele. Prega para ele. É para pregar. O vizinho, a vizinha, essa já nem falo. Tem mania que não vale a pena. Essa aí, fofoqueira, intrometida, Ana, tudo. Ela faz, tudo ela sabe. Mas é para pregar para ela. É para pregar. Com ou sem mania, é para pregar. Então, Paulo está dizendo que nós fomos aprovados por Deus. E Deus nos confiou a mensagem. Deus nos diz que é para espalhar a mensagem. E diz mais, é que a mensagem que Ele nos confiou é para nós anunciarmos, mas nós devemos anunciá-la sem falsidade. Paulo diz que ele anunciou o Evangelho sem engano. Porque aqui está um problema. Nós queremos anunciar a mensagem de Deus, mas queremos adulterar. Queremos mudar um pouco. Queremos torná-la um pouco pirata. A mensagem não é para tirar, nem é para acrescentar. É para pregá-la tal como o dono mandou. Nós começamos a mudar porque queremos agradar as pessoas. Porque se eu dizer de verdade, eu te falar do teu problema, é porque ela já não vai gostar mais de mim. Mas Deus quer dizer que é para pregar a mensagem tal como Ele diz que devemos pregar. Não é para mudar. Não é para dizer que não posso falar assim, não posso dar a verdade porque vou ofender. Porque as pessoas não vão gostar de mim. Porque não vão querer ouvir. Nós pregamos o que as pessoas querem ouvir ou pregamos o que as pessoas precisam de ouvir? É pregar aquilo que é preciso. Quem esteve aqui na terça-feira? Mulheres. Na terça-feira, que tal? Que tal aquela pregação da terça-feira? Já agora, mamãe Luísa, muito obrigado. Nós precisávamos ouvir. Aquilo ali, quem ficou ofendido aqui, é com ele. Porque era para nós mudarmos. Aquilo era um chá. Você tomava um gole, recebia uma chapada. Um gole, outra chapada. Você ouvia verdades a comer chobobo, a comer biscoito, a comer bolacha. Mas as verdades foram saindo. Porque a mamãe Luísa, ela veio anunciar a mensagem verdadeira. Aquilo que nós, como mulheres, precisamos ouvir, precisamos mudar. Não há compromisso aqui. Não há compromisso de não ofensa. Se é para nós dizermos a verdade, é para dizer a verdade. Não se esconde a verdade. Porque é para nossa edificação. Então, vamos parar de maquiar a mensagem do reino. Vamos parar de pregar falsa mensagem. Vamos parar de mentir para as pessoas. Paulo diz que a nossa exortação, no tempo em que estivemos convosco, não houve fraude na nossa exortação. Não houve mentira na nossa exortação. A mensagem que eu vos entreguei é uma mensagem original. Não é mensagem pirata. Então, não tenhamos medo de confrontar o pecador. Não tenhamos medo de dizer a verdade para as pessoas. Minha irmã, aquela sua amiga, como é que chama aquela sua amiga, melhor amiga? Best friend. Essa mesmo. Você sabe que a sua melhor amiga, ela que você gosta muito, o namorado dela, quem é?
é um sugar daddy. É um senhor casado. Quando ela diz que vai ter com o namorado dela casado, não é para a amada irmã depois ligar. Amiga, conta lá como é que foi. Você quer saber das últimas novidades? Ele te deu o quê? Ele falou o quê? Como é que foi? Foram para onde? Comeram aonde? Não tem que ser esta a sua conversa com ela. Deve confrontar esta amiga. Amiga, eu te amo muito. E eu quero o teu bem. Esta vida que estás a levar, vais para o inferno. Esta tem que ser a sua mensagem, a sua pregação para esta amiga. E não passar a mão na cabeça dela. Falar-lhe da realidade do inferno. Porque a mensagem que Jesus mandou pregar, nós vemos João começou pregando, João Batista, e ele dizia uma coisa: arrependa-te. Arrependa-te. A mensagem não tinha beleza nenhuma, mas tinha uma grande verdade que trazia vida para as pessoas. Arrependa-te. É esta mensagem que nós devemos levar, porque o reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Não vamos permitir que a nossa melhor amiga vá para o inferno, porque nós temos pena de falar com ela a verdade. Outros pregam falsas mensagens, não querem pregar a verdade, porque querem bajular. Porque querem bajular. Porque querem obter ganho. Paulo diz que eu, na minha mensagem, não estou à procura de lucro. Não procuro palavras lisonjeias. Aqui, se é para bater, eu bato. Se é para dizer a verdade aqui, eu digo. Não há coisas bonitas para te dizer. É para dizer aquilo que é a verdade. E não procuro ganho nenhum. Não tenho nada para fazer, para pedir. Para eu falar bonito, porque depois vou receber alguma coisa. Porque existem lugares onde o pecado ele é tolerado, porque aquele irmão que peca muito, mas ele até fica um pouco bonzinho, porque ele traz envelope. Porque ele traz. Eu sei que aqui você pode trazer o envelope mais gordo. Você pode trazer a maior oferta que quiser. Mas se você estiver em pecado, aqui, Somerchild, vão te chamar no gabinete. Vão te chamar no gabinete com teu envelope, com tuas ofertas, com tuas boas intenções, mas aqui vão te chamar no gabinete. E depois vão pegar o microfone. Vão pegar o microfone no fim do culto. Enquanto já estamos para ir para casa. Havemos de ouvir a vergonha e depois a pessoa vai sair. Nós já havemos de ficar a dizer, vamos orar por ele. Não permita. Não permita que este dia chegue. Então, amado irmão, mude. Aleluia. E Paulo, quando ele pregava, ele dizia que a mensagem que ele anunciou, ele pregava que Cristo sofreu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Porque a mensagem que nós anunciamos, a mensagem do reino é sobre Jesus. A mensagem não é sobre outra pessoa. Nós não anunciamos curandeiros. Eu tenho que dizer, porque há pessoas que quando veem que o outro está a sofrer, não querem anunciar a Jesus, querem anunciar o seu curandeiro, querem anunciar o seu mungoi, querem anunciar o seu feiticeiro,
quer anunciar a sua senhora das panelinhas de remédio. Porque é esta pessoa que ele quer promover. Aqui mesmo na casa de Deus, há pessoas que anunciam outro evangelho. Há pessoas que anunciam outro Salvador. Aqui mesmo na casa de Deus. A mensagem que nós fomos chamados a anunciar. A mensagem que nós fomos confiados a espalhar é sobre Jesus. Jesus é que é a mensagem. Quer você pregue, quer você não pregue, Jesus continua sendo a mensagem. Quer você aceite ou não aceite, Jesus continua sendo a mensagem. Na mensagem do reino, nós não anunciamos antepassados. Nós não anunciamos antepassados. Nós não falamos dos mortos que salvam. Se a tua vida não está a andar bem, vamos na vovó. Vai lá para a tua casa, vai procurar saber. A tua família sabe. Cunivafi. Mas se o morto morreu, o morto vai saber fazer alguma coisa. Se ele também não conseguiu nada, por isso morreu. Ele não queria estar vivo. Então, por que nós vamos querer anunciar o morto? Por que nós anunciamos aquele que nada fez? O xará. Eu confio no meu xará, nem vale a pena, meu xará como me protege. Eu teria morrido se não fosse meu xará. Qual xará? Xará fez este mundo, criou os montes, fez os rios. E por que nós queremos anunciar o xará? Até defendemos. Eu tenho que fazer missa. A mensagem é sobre Jesus. A salvação está somente em Jesus. Porque Ele é quem liberta. Porque é Ele quem salva. Quem nos salva dos demônios é Jesus. Quando nós nos lembramos de Marcos capítulo 5, quando Jesus, Ele disse aos discípulos, passemos para outra margem. E foram ao encontro do endemoniado gadareno. Aquele homem estava sofrendo. Diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios. E apenas quando Jesus chegou, ele foi liberto. A Bíblia diz mais tarde que aquele que outrora andava se ferindo com pedras, aquele que outrora vivia em cemitérios, ele já estava limpo e são. Se nós queremos ficar limpos, queremos ficar sãos, nós vamos a quem? A Jesus. Nós vamos a Jesus. Atos 4:12 diz que só há um nome. Só há um nome. Não há outro nome dado entre os homens. Só há o nome de... Só há o nome de... Então, por que nós buscamos outra coisa além de Jesus? Por que andamos nos pamanini? Naquelas bancas. Aquelas bancas sinistras. Para ir buscar óleo. Para ir buscar... linhas, para ir buscar aquelas velas coloridas, para ir buscar sabão, amba satã. Satanás nunca vai sair com sabão. Você vai tomar banho pensando que Satanás vai sair. Vai tomar banho com muitos remédios, vai tomar banho com sangue. Quem vai molhar é você. Satanás não molha, demônio não molha. E ele vai continuar contigo. A única coisa que tem que fazer é ir
a Jesus. É ir a Jesus, não há outra coisa. Um gafumelo canganheciu. Não seja aldrabado por qualquer coisa que te anunciam. Qualquer coisa que te trazem. Não seja aldrabado. Porque há muitos que dizem, não, é preciso ir à igreja. Pode ir à igreja, mas leva isto. Ajuda um pouco. É preciso ajudar Deus. Deus alguma vez precisou de ser ajudado? Quando Ele criou os céus e a terra, quem estava com Ele? E por que nós queremos pensar que é possível trazer alguma ajuda para Deus? Não aceitemos qualquer outra coisa. Porque nós gostamos de ser aldrabados. Nós gostamos de ser aldrabados porque gostamos de coisas. E na Iranza Chilo, gostamos de coisas. Gostamos de fama. Que, aquele profeta ali parece que é aquele que está a bater. É o profeta do momento. Todo mundo vai para lá. Todo mundo está a gritar, ei, aquele pai quando me tocou, ei, eu senti uma coisa. Aquele pai. Qual pai? Pai, nós temos um. Nosso Pai que está nos céus. O Deus Altíssimo. Esse que é o nosso Pai. Esse que é o nosso Pai. Por isso não anda a experimentar aqui, experimentar ali. Profeta aqui, apóstolo ali, pai ali, óleo aqui, azeite aqui, sabão aqui. Bolsa está cheia de coisas. Cheia de coisas. O mensageiro, ele lhe prega a mensagem. E a mensagem é sobre Jesus. Aceita e permaneça nessa mensagem. Nós, como mensageiros, quando nós pregamos, Paulo diz que nós não devemos buscar a glória para nós mesmos. A glória é somente para Ele. A glória é para Deus. Porque a nossa motivação deve ser ganhar almas para Ele. Não procurar para nós os aplausos, procurar para nós a popularidade. Porque há pregadores, há mensageiros que estão mais interessados na sua própria glória. Querem promover o seu próprio nome. Prefere ser aprovado aqui na terra do que ser conhecido nos céus. Há pregadores, amados irmãos, que criam canais nas redes sociais. Não é mal ter um canal na rede social quando a motivação verdadeiramente é para a glória de Deus. Mas há pregadores que estão a procurar sua própria afirmação. A fama é para eles. Os aplausos são para eles. Os holofotes são para eles. Tem uma conta nas redes sociais. Deixa lá ver aquela mensagem que eu postei há 2 horas no Insta. Quantos likes tem? Deixa-me lá ver aquela mensagem que eu postei no Facebook, onde eu estou a pregar. Tenho quantos seguidores agora? A glória não é para nós. Se nós ganharmos almas, são para Jesus. E não para nos promovermos a nós mesmos. Amados, somos chamados como mensageiros, mas também a cuidarmos do Evangelho. Somos chamados também a cuidar do Evangelho, porque todo o mensageiro também é embaixador de Cristo. A Bíblia nos diz que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós, como se Deus rogasse através de nós. Amados irmãos, eu nunca vi um embaixador, até hoje.
desde que eu ouvi falar que existem embaixadores dos países em outros países, nunca ouvi um embaixador a manchar nome daquele que o enviou. Aleluia. Nunca vi embaixador de Moçambique chegar na África do Sul e começar a dizer: aquele meu presidente ali não vale nada, aquele meu país não é nada, está tudo estragado. Não, não, não. Ele, quando está na África do Sul, ele diz que aqui eu represento o meu país. E eu faço de tudo para manter a boa imagem do meu país. Por que nós, embaixadores de Cristo, por que nós, mensageiros de Cristo, envergonhamos o nome daquele que nos deu a identidade? Por que nós não somos bons também a representar aquele que nos fez mensageiros do seu reino? Amados, pregamos, mas também nós vivemos aquilo que pregamos. Antes do louvor, nós ouvimos o nosso levita a dizer que é para nós sermos o testemunho da mensagem. Pergunta ao irmão: é testemunho da mensagem? Acunene, és testemunho da mensagem, de verdade mesmo? Não envergonhas o nome de Cristo? É boa essa pergunta. É boa essa pergunta para nós nos fazermos. Porque quando nós saímos daquela porta ali, estamos a carregar o reino dos céus. Nós somos embaixadores deste reino. Aleluia. Então, amados irmãos, vamos cuidar da mensagem que Deus nos confiou. Não envergonhemos o nome de Cristo. 1 Coríntios 10, 32. Para terminar. O que diz? 1 Coríntios 10, 32. Vamos repetir. Alguma dúvida? Por que nós falamos de qualquer maneira? Quando o marido chama a esposa: Cristina, responde o quê? É o quê? É o quê? Aquele marido que você prega para ele em casa. A jungata passa. Digo: nem você não me respeita. Agora eu ia dizer esse Deus que você diz todos os dias. Que você está a sair, daí vai à igreja. Eu quero, eu estou a ir para a igreja, Os lugares que nós frequentamos, verdadeiramente estamos a carregar a identidade de Cristo. Quando nós vamos para o Majed, eu gosto de falar de Majed porque Majed é um antro. É onde, se você quer ver Satanás andar com os próprios pés, entra no Majed. Você há de ver Satanás a andar. Como Satanás se veste, como Satanás fala, o que Satanás... Tudo você há de ver. Os lugares que nós frequentamos. Aquele sítio me irrita. Sabe o que me irritar? As amizades que nós temos. Amados, vamos refletir.
A roupa que nós vestimos. Eu nem vou falar da roupa porque nos falaram na terça-feira aqui. Roupa que nós vestimos. Os homens, não podemos dizer aos homens, fica conosco. Mas nós temos que refletir nisto que nós fazemos. Tudo quanto nós falamos, fazemos, vestimos, representa o reino dos céus, porque nós somos embaixadores. É por isso que temos que ter atenção com aquilo que nós postamos também. Até aquilo que nós não sabíamos, passamos a saber por causa da postagem. E, afinal, esta aqui dança assim. Afinal, esta aqui veste assim também. Por causa daquilo que nós postamos. As fotos que estão no Facebook. Coisas de vergonha, amados irmãos. Vamos mudar. Porque nós somos embaixadores de Cristo, aqueles que carregam a mensagem do reino. Amados irmãos, eu quero terminar dizendo que ser mensageiro do reino, ser representante do reino, requer muita coragem, requer muita ousadia, requer muita sinceridade, requer santificação, requer foco em Jesus, foco na pessoa de Jesus, porque verdadeiramente Ele é a mensagem e a glória é para Ele e não para os homens. Que Deus de toda graça possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou pedir à igreja para nos colocarmos de pé, para que possamos orar ao Senhor. Aleluia.